questão da Bolívia, Pisolato, eu queria só pegar esse ponto. Sim. A questão da Bolívia acho que é mais explícita ainda, né? Porque você tem um presidente da República que é representante dos povos originários aqui da América do Sul, um cara que faz reformas estruturantes e que moderniza aquele país no melhor sentido da palavra. Não é um modernismo, não é uma coisa poser, não é uma coisa que parece moderna, é gestor e não é político, é uma coisa realmente arraigada com a cultura boliviana. E você tem bilionários do mundo todo, como, por exemplo, o Elon Musk, que é o dono do Twitter, dizendo que tem que dar golpe mesmo porque tem lítio naquele país. Sim. As questões todas, elas se alicerçam em cima de, eu diria, 3 grandes fontes naturais. O lítio, que você falou, que pega uma parte da Argentina, principalmente a Bolívia, um pouco do Chile. O cobre, a Amazônia, né? Todas as reservas ecológicas, biogenéticas, e o petróleo. Então, é a única maneira deles conseguirem continuar saqueando. Veja bem, se a gente for estudar as origens, o que são as guerras, né? Lá desde do início da civilização e humanidade. São agrupamentos que se fortalecem para ir contra o mais fraco e roubá-los. Todas as guerras eram feitas para saquear. E até hoje, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Guerra Franco-Prussiana, as guerras da Idade Média, todas elas, o vencedor saqueava. Agora, o que foi toda a Operação Condor e as ditaduras militares na América Latina? Facilitação do roubo e do saque. Agora, eles estão utilizando outra maneira. Eles dão golpe ou parlamentar, jurídico parlamentar, ou com midiático, mas o objetivo é roubar, é saquear. E estão tendo sucesso. E essa coisa, ela se transformou praticamente numa questão vital. Porque o Elon Musk, se ele tiver que pagar o preço real do lítio, as baterias dele e todas essas coisas, as empresas dele vão valer 1/3 do que vale hoje. Né? Imagina o que é essa questão energética. O golpe contra a Dilma foi o quê? Né? Aliás, ele já vem antes. Como é que começa isso no Brasil? É interessante isso, Pedro. E eu acho que muitos dos que nos acompanham aqui da comunidade devem ter percebido. Em 2003, o Lula cria o famoso decreto do conteúdo nacional, aonde ele diz... E é só lembrar também, né, Pisolato? Desculpa te interromper, mas no governo Fernando Henrique, aquele plano que o Zé Serra tinha de privatização da Petrobras, né, a Petrobrax. Claro. E eles tentaram, na época que eu era diretor eleito do Banco do Brasil, eles tentaram tirar o do banco. Tem uma luta, eu inclusive relato no meu livro. A gente conseguiu se rebelar e segurar, mas era para ser Banco Brasil. Era o pessoal da escolinha de Chicago, né? Esse pessoal que fracassou e que levou a humanidade a isso, né? Nada mais do que fome, desastres climáticos e guerras, né? Esse pessoal que estava por trás... Por quê? Porque eram bem remunerados para fazer isso. Então, é um pouco isso. Porque é que quando o Lula cria esse decreto, o que o decreto dizia? Olha, tem que dar preferência, tem que comprar o produto interno. Você só vai buscar lá fora o que não tiver similar no Brasil. É a lógica simples, né? É uma lógica que qualquer um faria, né? Até, eu diria, o pequeno agricultor diz, olha, eu não vou comprar ovos se eu tenho galinhas e produzo ovos. Por que eu vou? Né? Mas o Dick Cheney era vice-presidente dos Estados Unidos. Era o maior acionista da Halliburton. Quem é que fornecia, desde a questão de plataformas e exploração de petróleo, que estava envolvido em tudo quanto era negócio aqui no Brasil? Eu lembro, por exemplo, a Embraer, na época, os motores eram Rolls-Royce. A maioria das peças vinham de fora. Aí acendeu a luz vermelha.
E aí eles começam. E, infelizmente, o sistema de justiça brasileiro, ele tem as mãos envolvidas, tem os pés enlodados, as mãos e o corpo enlodado, tudo isso, porque ele foi o grande agente. E, aliás, continua sendo agente. Aí eles fazem o primeiro ensaio para, tipo assim, tomar pé de qual era a resistência. Aonde é que eles fazem? Na AP 470, Mensalão, Mentirão. E aí, como eles percebem que eles conseguem a adesão popular, é mais ou menos estilo a Primavera Árabe, né? Que vem depois, inclusive. Eles conseguem a adesão popular. As estruturas de governo recuam. As lideranças que não, na época, se apavoram, não decifram. E a imprensa percebeu, a imprensa corporativa, né, mercenária, que era o grande momento deles bater o bumbo. Aí, diz, ó, sucesso geral, podemos tocar. Só que a partir de agora, não podemos mais envolver aqui o primeiro escalão. Porque isso fica... Pega mal, né? Envolve. Vamos terceirizar, então, para Moros, para Bretas e para as coisas. E aí... E, eventualmente, até para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, né? Claro. Aí perderam o controle e, de repente, acontece tipo o atirador esse lá, de onde que é? De Sinop, eu acho, o Sorriso, né? O cara comprou a arma. Sinop. Aí o cara maluco foi lá e vou matar. Perdi na sinuca, vou matar. Aí os caras se antenaram e dizem, vixe, criamos um monstro. Como é que a gente faz agora para segurar? Só que daí, a Inês era morta, né? O desastre já tinha acontecido e a gente vai, infelizmente, a cada dia, né, sendo intoxicado por revelações escandalosas do que foi feito, que continua sendo feito. E o triste é que ainda existe uma espécie de pensamento dominante no Brasil que chama de pacifismo você colocar pano quente, esconder e proteger. Você veja bem, na semana passada, só para pegar um exemplo típico de como isso acontece, e como a história... Na semana passada, o Lewandowski acabou anulando 3 ações do Lula contra o Lula, resquício ainda de toda aquelas tranqueiras, alegando que as provas eram falsificadas, depoimentos e todos os indícios. E aí engavetou. Pois bem, cara pálida, quem é que produziu essas provas? Quem é que falsificou isso? Quem é que distorceu o Código Processual? O que é que os caras estão fazendo? Estão engavetando isso. Isso tem que ser apurado, porque foi assim que você fez na ditadura. Quem é que torturou? Por que torturou? Quais foram as condições? Foi assim que você fez a vida inteira no Brasil. Aí engaveta, diz, não, está tudo tranquilo. E as milhares de pessoas que foram prejudicadas por isso? E as vítimas? E os que fizeram isso vão se eleger deputados, senadores? Vão ser candidatos a prefeito de Curitiba? Não dá, cara. Não dá. A gente tem que ser um pouco mais, né? Senão, vai acontecer o que acontece e a gente vê todo ano, né? Vem a tempestade, aí desce os barrancos e enterra um monte de gente. Se for gente pobre, o pessoal não fala nem no número de mortos, só fala no prejuízo financeiro. Uma hora é em Petrópolis, outra hora é na Serra Carioca, outra hora é no litoral norte do Paulista, o ano passado foi na Bahia, e no ano continua tudo igual. Os caras vão lá e reconstroem no mesmo local. Por quê? Porque não tem zoneamento urbano, porque não tem fiscalização. Quer dizer, nós voltamos feito cachorro louco tentando morder o rabo, a reproduzir as mesmas coisas. Quem produziu prova ilícita, e isso começam os processos, e eu sou vítima disso. Quem escondeu provas, quem produziu prova ilícita, isso é disfunção funcional. É crime. Esses caras não podem ser premiados.
E é o que está acontecendo no Brasil. É o que está acontecendo. Então, vamos ter que começar a passar limpo. Por quê? Porque foi aí que se construiu. Aí o monstro ameaçou, vamos segurar o monstro, então, mas isso não quer dizer que se perdeu o cacuete. Logo, logo vão construir outro. Estão fazendo isso, inclusive, né, Pisolato? É uma coisa que a gente não pode dormir no ponto. Eles criam. Eu costumo dizer que o Bolsonaro só seria evitado se tivesse ido para a cadeia naquele dia que ele falou do Brilhante Ustra, né? Corretíssimo. Você percebe? E essa história parece que é um pouco de cine, porque a gente não pode dizer, não, nunca aconteceu. Não, é você pegar a história do nazismo, é você pegar uma série de experiências históricas na humanidade, aonde essa tolerância acabou em catástrofe. Né? Não, você tem sempre 2 pesos e 2 medidas. E a gente está vendo agora. Vamos ver no julgamento, né, dos atos, alguns chamam de terroristas, né, mas eu chamo os atos de destruição em Brasília, os atos antidemocráticos, e vamos ver na sequência. Porque se a gente colocar pano quente... E a outra coisa, esse pessoal que foi cúmplice... Gente, o Sérgio Moro foi eleito senador. Sim. Não tem nenhum processo contra ele. Nem o Dallagnol. Nem o Dallagnol. Os caras estão cantando de valente lá. Olha o que esses caras fizeram no Brasil. Uhum. Olha as consequências diretas e Eles não passaram nem pelos 600 dias de prisão injusta que o Lula passou. Não passaram por nada. Mas nada. Nem por um processo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Por nada, cara. Nada. Simplesmente encheram os bolsos, ganharam, fizeram, atuaram, né, como bandidos. E olha, não vamos medir assim os milhares de desempregos, né, de destruição, só a tentativa do Dallagnol, que aquilo não foi nem tentativa, foi bloqueado em cima da hora, de ficar com 2 bilhões daquele fundo que o Pedro Parente estava dando para ele. Não dá, cara. E aí você imagina, quem é que apanha? Né? Quem é que é massacrado? É sempre o sindicalista, né? O líder comunitário, né? A liderança indígena. É isso. Eu quero ver nessa história do Yanomami. Por quê? Estão atrás dos coitados garimpeiros, que, coitado, a maioria desse pessoal é semi-analfabeto, desempregado, isso, aquilo, que vai para lá e é submetido a uma vida desumana e de semi-escravidão. Agora, quem é que faz a lavagem do ouro? Quem é que fornece as máquinas, as dragas, né? Quem é que compra? Quem é que especula em cima disso?